A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Nós estamos estudando a revista CPAD, a revista aí do terceiro trimestre do ano 2022. Estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E já falamos de alguns ataques que a igreja sofre, debatemos aí vários temas. Lição anterior foi sobre a questão do divórcio, bem polêmico, tema bem difícil. E agora nós vamos falar sobre o materialismo e o ateísmo. Esse tema ele tem uma natureza um pouco diferente do tema anterior. A gente pode até tratar um pouco as diferenças aqui, mas no final das contas tudo isso é fruto do pecado, da humanidade caída, da natureza pecaminosa. Então todos esses ataques eles têm a mesma fonte, que é Satanás. Ele está por trás de tudo isso. Enquanto o adultério, a fornicação, o divórcio, tudo isso que a gente estudou em lições anteriores, são coisas que às vezes acontecem dentro da igreja. O ateísmo, eu acredito que ele pode até acontecer dentro da igreja, mas ele é um ataque mais externo. Na verdade, durante a nossa caminhada como cristão, nós nos deparamos com pessoas que não acreditam em Deus e querem muitas vezes debater, entrar em debate, argumentar. E quem já assim passou por alguns círculos da sociedade, vamos dizer assim, mais acadêmicos ou quem sabe mais intelectual, muitas vezes se deparou com algum ateu, alguém que diz que não acredita em Deus e quer convencer os outros também a não acreditar em Deus. Então tem isso, esse ateísmo um pouco mais militante, ele está em alta ultimamente. Muitas pessoas se orgulham em dizer que são ateus, que não acreditam em Deus de jeito nenhum e querem argumentar, querem debater muitas vezes com os cristãos. Então nós temos que entender aqui sobre esse tema e saber argumentar em favor da nossa fé, usando a razão. Não é uma fé cega, não é uma fé sem fundamento, mas uma fé racional. Então nós como crentes temos que mostrar que nós cremos, mas não cremos de maneira assim, sem nenhum fundamento, né? Não cremos sem nenhuma base sólida. Não, a nossa fé ela é sólida. Nós temos bons argumentos para mostrar que Deus existe, para crer em Deus. Tá? Temos bons argumentos para dizer que nós cremos em algo concreto, que a nossa fé é uma fé fundamentada. Então a gente tem que preparar a igreja contra esse ataque, mesmo que esse ataque ele vem totalmente de fora. Então vamos lá, eu convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que vai ser uma bênção, você vai aprender muito. Vou seguir aqui a sequência da revista. Estamos usando a revista CPAD, vou seguir a sequência, passando por cada tópico e subtópico, explicando cada detalhe, tirando todas as dúvidas aí. Então você que é professor da EBD ou aluno da EBD ou quer aprender mais sobre esse tema, eu convido você a assistir essa aula até o final. Nós temos um conteúdo totalmente gratuito que enviamos pelo WhatsApp. Você pode mandar para o nosso WhatsApp 94 98409 2869, receber subsídio. Você vai receber no seu WhatsApp o conteúdo da semana, que a gente posta toda semana, aula em vídeo, áudio, PDF. Esse conteúdo aqui você acessa totalmente gratuito e recebe no WhatsApp. Tem o nosso site ebdemfoco.com e também no WhatsApp. Temos sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então você pode entrar no nosso site para conhecer os planos ou tirar as dúvidas no nosso WhatsApp. O texto áureo diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. Eu gosto muito dessa passagem de Romanos porque deixa bem claro que Deus se revelou na criação. Deus deixou aí a sua marca na criação. Então não vai ter desculpa quando alguém chegar lá no dia do juízo final e falar: Deus, mas eu não acreditei em você porque eu não tive nenhuma revelação. Deus vai falar assim: não tem como. Olha só tudo que eu criei, desde a criação, meu poder, eu sustentei todas as coisas. Como que você vem dizer que não teve nenhuma prova de que eu existo? Então o ateu, diante do juízo final, ele não vai ter desculpa, porque Deus está se revelando. Então Deus se revela através da criação, Deus se revelou através da Bíblia e se revelou através de Jesus Cristo. Então não vai ter desculpa. Verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido
pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então, assim, o ateu, ele é um pecador como qualquer um outro. Então, o ateísmo simplesmente é mais um pecado, é só uma posição que a pessoa assume diante da sociedade que revela quem ela é como uma criatura desse universo, ou seja, alguém que é condenado, que é escravo do pecado, e simplesmente ele se mostra como um ateu, uma posição que ele assume diante da sociedade, mas que não é nenhuma novidade para Deus. Vamos colocar assim. Simplesmente é um pecador e precisa de ouvir o evangelho para se converter. Tem aqueles que são os ateus assumidos, no caso, eu sou ateu e tal, a pessoa não acredita em Deus. Tem aqueles que dizem acreditar em Deus, mas não se importam com Deus, que eu também considero em um certo nível também um ateu. Ele acredita, mas não se importa. Tá? Então, são definições, e essas definições, no final das contas, elas têm a mesma ideia, que é rejeitar o evangelho, tá? A rejeição do evangelho de Cristo. Leitura bíblica em classe, encontra em Romanos 1, 18 a 23. Então essa leitura aqui é muito importante, a gente vai voltar nela durante a aula, vamos fazer referências. Então vamos direto aqui para a nossa introdução. Nesta lição, vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda, conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Então nas últimas 2 décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Então o materialismo e o ateísmo, na verdade, eles estão falando praticamente da mesma coisa. Alguém que é materialista é aquela pessoa que acredita que tudo que existe é matéria, não existe nada além da matéria. E o ateu, ele nega a existência de Deus, então acaba sendo ali, como o próprio autor colocou aqui, as duas faces da mesma moeda. Então a gente vai tratar desses 2 temas, mas que são bem correlacionados. Então, na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neo-ateísmo. Então, o neo-ateísmo é aquele ateísmo que quer ser assim pregado, ensinado e quer que as pessoas, de certa forma, se tornem ateias. Então, a ideia é essa, a ideia é que todo mundo se torne um ateu e eles querem ensinar isso. Se tornou um tipo de religião. Foi por isso que o Norman Geisler, juntamente com o Frank Turek, eles escreveram um livro muito interessante que é assim, não tenho fé suficiente para ser ateu. O argumento deles é que, de certa forma, o ateu ele tem uma fé, ou seja, ele tem que crer em algo para negar a existência de Deus. Então, de certa forma, ele está ali exercendo um tipo de religião. É claro que quando a gente fala isso para um ateu, ele pula lá longe, não tem nada a ver e tudo mais e tal, mas é equivalente. Os pressupostos materialistas e ateístas são pressupostos que exigem uma fé muito superior, pode-se dizer, do que uma fé cristã, porque diante do cristianismo, a exposição do cristianismo de forma geral, de todas as doutrinas do cristianismo, elas são doutrinas que têm muitos fundamentos. Então a nossa fé, de certa forma, é uma fé que tem muito mais fundamento do que a fé do ateu. Então esse movimento de ateísmo militante que a gente vai tratar aqui nessa aula. A gente vai falar bastante disso aqui. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. Então a gente tem que saber defender aquilo que a gente acredita. Na 1 Pedro 3,15, tem que saber dar razão, explicação da nossa fé. A lição, como ela é muito curta, não dá para nós aqui falarmos de todos os argumentos. Mas durante a aula a gente vai apresentando alguns argumentos aqui a favor da crença em Deus e do cristianismo, né, e tentando enfraquecer os argumentos dos ateus. Então a gente vai tratar desse tema durante a aula e depois vai ter aula de destaque que eu vou também falar de maneira mais detalhada sobre esses argumentos que o cristão deve usar para defender a sua fé. Tópico 1. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. 1.1. O materialismo.
O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Então, o materialista ele vai falar assim, o que existe é o que eu consigo ver, o que eu consigo tocar, o que está ao meu alcance aqui. Então, quando se fala de mundo espiritual, ele fala, olha, isso não consigo ver, então para mim isso não existe. A gente está falando aqui de coisas que eu não consigo enxergar, que eu não consigo ver, que eu não consigo tocar, então eu nego tudo isso. Tudo que está fora do meu alcance de existência, eu vou negar. Então, essa é a ideia do materialista, tá? Os materialistas entendem que por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Então não há necessidade nenhuma de buscar o divino, de buscar aquilo que é espiritual, porque justamente ele só vai acreditar naquilo que está na sua frente, aquilo que ele está vendo. E aqui a gente já pode usar um argumento contra os materialistas, porque assim, se tudo que existe é o que é material que eu estou vendo, então as ideias não existem. Então o amor não existe, porque são coisas subjetivas. A compaixão, a misericórdia. Então, assim, quando a gente fala de ideias, as ideias elas não são materiais, elas estão na nossa mente. Então, não faz muito sentido eu querer negar aquilo que não é material, justamente porque nem tudo realmente que a gente faz na vida é material. Tem coisas subjetivas que a gente faz na vida. Então, se as ideias elas já estão na nossa mente, elas não são simplesmente frutos de reações químicas. Não faz sentido. Então, o próprio argumento do materialista, ele acaba caindo num vazio, porque ele está dizendo que o que existe é a matéria, mas o argumento dele então deixa de existir, porque o argumento que ele usa para falar isso é algo subjetivo, não é matéria. Então, a gente já começa a ver por aí que é algo totalmente sem noção. E a gente olha para um corpo, por exemplo, de uma pessoa que morreu. Ali tem um corpo, mas não é uma pessoa. Só tem um corpo inanimado, não tem vida. Então o que é a vida? A vida não é algo material. A vida é algo subjetivo, é algo espiritual, é algo que vai além da matéria. A gente tem que olhar para a vida que vai muito além da matéria. Tem duas pessoas, uma pessoa viva e uma pessoa morta. Quando a gente olha para duas pessoas, a gente vê uma diferença muito grande. Tem a matéria, mas aquela pessoa que morreu, ela não consegue falar, ela não consegue pensar, ela não consegue comer, ela vai se deteriorar. Então a gente olha para uma pessoa viva e uma morta, qual a diferença que a gente consegue observar com os nossos olhos? Praticamente nada, né? Porque assim, em termos de matéria, a matéria é a mesma. Mas quando a gente vê a matéria de um se movendo, falando, pensando, agindo, e a matéria do outro que não faz nada, totalmente inanimada, a gente observa que tem algo além da matéria. Então o materialismo ele já começa a perder a sua força a partir daí, quando a gente começa a fazer essa análise mais profunda. Então vamos continuar aqui na revista. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada, que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Então eles vão negar todo tipo de experiência espiritual, seja qualquer religião. A gente não está falando só do cristianismo aqui. Então ele vai negar a experiência espiritual miraculosa de qualquer religião. Então assim, se qualquer experiência sobrenatural ela se concretizar, ela for verdadeira, de qualquer religião, o materialismo já perde o seu valor. Porque se ele está dizendo que tudo que existe é a matéria, então ele nega os milagres. Então, se alguém foi curado por alguma entidade espiritual lá na Umbanda, o materialismo já perde o seu valor. Ele já perde todos os seus argumentos, ele já deixa de valer. E como nós estamos falando dentro do cristianismo, da nossa realidade cristã, eu já presenciei vários milagres. Eu já presenciei vários milagres. E eu acredito que você está me ouvindo também já presenciou vários milagres. Várias coisas sobrenaturais que fogem daquilo que a gente conhece como realidade. Então eu digo com toda certeza absoluta, baseada não somente na minha fé, mas também em coisas que eu presenciei, que de fato
não é só matéria que existe, tem muito além da matéria. Existe sim um mundo espiritual e nós podemos sim nos relacionar com o ser divino, que é Deus, o Todo-Poderoso, responsável por tudo de bom no universo, por criar e sustentar todas as coisas. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, no caso Hebreus 1:1, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Como diz aqui em Hebreus, assim, havendo Deus, antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, a gente observa o quê? Que essa palavra aqui de Hebreus está dizendo que Deus se revelou para nós de muitas maneiras e muitas vezes. E por último, agora a nós se revelou através do Filho, ou seja, a revelação especial, que é a revelação de Cristo Jesus encarnado. Eles vão negar isso aqui, eles vão negar todas essas verdades espirituais, mas nós sabemos que essas verdades, elas são, sim, verdades concretas, espirituais, e nós cremos nisso. Nós cremos pela fé, baseada em muitos argumentos e muitas provas. 1.2, o ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo de um Deus pessoal conforme revelado na Bíblia. Então assim, o ateísmo ele vai negar toda e qualquer crença na divindade. No nosso caso, nós cremos em um Deus que é um Deus que se relaciona com a humanidade. É um Deus que é distinto da criação, ele é distinto de tudo, distinto da humanidade, ele é superior, mas ele criou e sustenta todas as coisas, ele se preocupa conosco. Então é isso que a gente crê. E o ateísmo ele vai negar toda forma de divindade, inclusive esse Deus pessoal que nós cremos. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam matérias como a única existente e possível. Ou seja, a matéria é a única coisa que existe. Então, materialismo e ateísmo, eles vão negar todo tipo de realidade espiritual. Isso aqui é muito parecido nos dois casos, tá? Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Então a gente sabe que isso aqui é um problema espiritual e que não adianta nada os estudiosos do mundo tentarem descobrir quando foi que surgiu o ateísmo. Vamos estudar os homens da caverna e tal, vamos tentar descobrir alguma coisa nesse sentido. Não tem como, não consegue descobrir. Outras causas, e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. A gente está falando aqui que a explicação para o materialismo e o ateísmo são de natureza espiritual, ou seja, é somente nós, como cristãos, que conseguimos olhar, analisar e explicar. O problema aqui é o problema do pecado. A gente vai para o próximo tópico para falar sobre isso, que é o tópico 2, raízes do materialismo e ateísmo. 2.1, a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos 1, 18 a 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. Então Romanos 1:20 está bem claro, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Foi o que a gente leu lá no começo. Então está bem claro aqui que o problema aqui é a queda, o pecado. O pecado entrou no mundo e ele se manifesta de várias formas, de várias maneiras diferentes. Então, o ateísmo, ele não é nada de novo, ele não pega Deus de surpresa. Tá? Isso aqui é simplesmente o resultado de um coração corrompido, de um coração incrédulo, de um coração que rejeitou a Deus. Deus, ele se manifesta através da criação, se manifesta através das revelações especiais, e ninguém vai poder chegar lá no dia do juízo final e falar assim, eu não tive nenhuma revelação de Deus, então Deus não se revelou e não teve como eu crer em Deus. Ninguém vai poder falar isso. Então a gente olha aqui que Deus ele se revela sim, mas o pecado, por causa do pecado, por causa da incredulidade, as pessoas rejeitam a Deus e deixam de acreditar em Deus. Então a criação revela o Criador, e isso deveria conduzir os homens a buscarem, glorificarem a Deus. A ideia é que o homem olhasse para a criação e falasse assim, não, tem algo a mais.
tem algo além. Eu preciso desse algo além, eu preciso buscar esse Criador, eu preciso adorar esse Criador. E através da criação, o ser humano ele deveria buscar esse Criador e encontrar esse Criador em Cristo Jesus. Então, não é que a pessoa vai ser salva por olhar a natureza e acreditar em Deus através da natureza. Não, a natureza vai dar aquele pontapé inicial. A pessoa vai falar, não existe um Criador, porque isso aqui não pode vir do nada. E aí ela vai procurar Jesus Cristo, e através de Cristo ela vai encontrar este Criador. Contudo, isso não acontece, porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. Então, Romanos 1:22, o argumento de Paulo continua, e ele vai falar justamente disso aqui, porque eles querem ser sábios, mas na verdade são tolos. Ao rejeitar a Deus, eles se tornaram tolos. O salmista destacou, disse o nécio no seu coração, não a Deus. Salmo 53:1. Então, o louco, nécio, aquele que não tem sabedoria, ele vai negar a existência de Deus. Então, o coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Vamos ler Marcos 7:21 e 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então quem disse isso foi o próprio Jesus. Então o coração endurecido, manchado pelo pecado, esse coração endurecido, ele vai desenvolver essa mente egoísta, materialista, ateia, porque tudo que não presta sai desse coração corrompido. Tópico 2.2. A cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte de seu materialismo e ateísmo. Então, a explicação que nós temos para o materialismo e ateísmo é simplesmente isso, é uma manifestação do pecado, da natureza pecaminosa do ser humano. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. Na verdade, a pessoa que já negou a Deus, já está no mundo vivendo no pecado, ela está entregue a Satanás. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a gente entende o quê? O Deus deste século é Satanás. Ele cegou para que as pessoas não vejam o evangelho. Aos Efésios, Paulo escreve ali no capítulo 2, versículo 1 em diante, ele começa a falar assim que nós estávamos mortos em delitos e pecados, sob o domínio do príncipe desse mundo, ou seja, todo mundo que não é crente está sob o domínio de Satanás. E o evangelho é algo espiritual. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente está aí batalhando em um mundo espiritual. As pessoas estão presas no pecado, estão escravas de Satanás, e nós precisamos pregar o evangelho. Somente a luz do evangelho é que vai libertar as pessoas da escravidão do pecado. Então o diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. Não adianta nós querermos abrir os olhos de alguém, convencer alguém do evangelho com argumentos humanos. Não faz sentido. Os argumentos têm que ser a partir do evangelho, a partir da palavra de Deus. Então a pregação do evangelho é que vai quebrantar o coração do ateu e do materialista para ele se converter. Então o homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Então, aqui a gente pode observar o seguinte, que o que vai convencer a pessoa de que Deus existe, de que o evangelho é verdadeiro, que ela tem que crer no evangelho, não são simplesmente argumentos humanos. São muitas coisas envolvidas, coisas espirituais. Tem um trecho do livro aqui do Norman Geisler, que eu citei anteriormente, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ele chega a dizer o seguinte, que o que convence alguém não é a quantidade de argumentos. Ele coloca assim, se o cristianismo tem tantas evidências que o apoiam, por que não existem mais pessoas acreditando nele? Então se a gente fala assim, se o cristianismo é verdadeiro, se tem várias evidências, por que
todo mundo não se converteu ainda? Por que que tem muitas pessoas que ainda nem sequer acreditam em Deus? Aí ele coloca assim, ó, nossa resposta é: embora acreditemos que as evidências que estamos prestes a apresentar mostrem que a Bíblia é verdadeira, acima de qualquer suspeita, nenhuma quantidade de evidências pode compelir qualquer pessoa a acreditar nela. A crença exige assentimento, não apenas da mente, mas também da vontade. Enquanto muitos não cristãos têm questionamentos intelectuais honestos, descobrimos que muito mais pessoas têm resistência volitiva ao cristianismo. Ou seja, a pessoa resiste de maneira consciente, deliberada, às verdades do cristianismo. Em outras palavras, não é que as pessoas não tenham evidências para acreditar, elas não querem acreditar. A pessoa se posiciona como ateu, nega a existência de Deus, por mais que a gente fala, mostra evidência. Tem gente que fala assim, se o milagre acontecer, eu acredito. Mentira, não vai acreditar. Não vai acreditar, porque não é o fato de ter um milagre que vai fazer a pessoa acreditar. Muitas vezes o milagre, ele foi realizado por Cristo, enfim, na verdade todo milagre foi realizado por Cristo, mas vamos colocar assim, o milagre na época que Jesus realizou, que ele estava em terra, e os milagres hoje, muitas vezes eles são mais para fortalecer a fé daqueles que creem, do que para conquistar novos crentes. Porque muitas vezes a pessoa, mesmo vendo o milagre, ela continua negando a Cristo, ela continua rejeitando o Evangelho. Por quê? Porque a pessoa não quer acreditar. Não é porque ela não tem argumentos. Não, simplesmente ela decidiu não acreditar, está cega. Foi cegado pelo príncipe deste mundo, pelo diabo, pelo Deus deste século. Nietzsche tem uma frase que ele fala assim: é nossa preferência que decide contra o cristianismo e não os argumentos. Ou seja, Friedrich Nietzsche, um grande ateu, né? Ele chegou a dizer que ele é ateu por opção, por preferência, não é falta de argumentos. Então, a gente observa que muitas vezes não é só questão de argumento, é questão de uma batalha espiritual. Tem que ter os argumentos? Tem sim, porque o Espírito Santo, ele opera através da palavra. A gente vai pregando a palavra e ele vai operando. Mas é uma batalha espiritual. Então, quando a gente está pregando para alguém que não é crente, a gente está numa batalha espiritual. Tópico 3. Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. 3.1. Negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Então eles partem desse princípio de que tudo que existe é aquilo que eles conseguem enxergar, é a matéria, então Deus não existe, tudo que o povo fala de Deus está fora do nosso alcance. Algo que é totalmente sem sentido, tá? Totalmente sem sentido. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Neste caso, ambos dizem que se firmar em provas, né? Dizem que tem provas científicas que negam a existência de Deus. Tá? Isso é mentira. Tá? Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialismo não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. Então aquilo que eu falei anteriormente está muito vinculado aqui também ao trecho que eu li do livro do Norman Geisler. Justamente essa ideia de que eles recusam a crer nas evidências. É uma opção deles. Tá? Eles simplesmente não querem crer. Não é falta de provas. Essa questão de usar a ciência para dizer que Deus não existe, isso não faz sentido. A ciência, ela não tem o propósito de provar que Deus existe ou que Deus não existe. Não é nada disso. O propósito da ciência é explicar as coisas como elas acontecem, tentar reproduzir isso em laboratório e produzir, através de tudo que foi observado, produzir melhorias para a nossa vida. São remédios, tratamentos médicos, tecnologias e de forma geral. Ou seja, a ciência, ela procura melhorar nossa vida observando essa realidade. Então a ciência não tem como objetivo provar ou não o mundo espiritual. Esse não é o objetivo da ciência. Então as escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou. Em outras palavras, o ateu depende da não fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe. Uma vez que ele já se manifestou claramente, Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Deus, ele se manifesta
E toda essa revelação de Deus está muito clara. Só não vê quem não quer. Vamos colocar assim. Só quem não quer enxergar a realidade divina. Porque quando a gente começa a falar da criação, de tudo que é organizado, tudo isso que existe na humanidade, que existe na criação, tudo foi muito bem planejado. Não tem como isso surgir do acaso, surgir do nada. A pessoa tem que olhar para a criação, olhar para a natureza e falar assim, não, e tem uma mente por trás disso. Alguém fez alguma coisa aqui. Então não veio do nada. Nem como dizer que veio do nada isso aqui, surgiu por acaso, foi aleatório. Não faz o menor sentido. Então, pela lógica, tudo que existe teve uma mente por trás. Essa mente, a mente do Criador, foi o Deus Todo-Poderoso que fez. 3.2. Negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Então a gente coloca o ser humano, no caso os cristãos colocam o ser humano, como a coroa da criação, o mais importante, algo primordial na criação. Então o ser humano ele tem um papel muito importante, ele não é como os outros animais. Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui em Gênesis está bem claro que o ser humano ele foi criado como superior a todos os animais. Ele tem domínio sobre tudo. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies, como se o ser humano fosse igual a qualquer outro animal. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Simplesmente eles dizem que o ser humano evoluiu como qualquer animal e simplesmente o ser humano vai nascer, crescer, morrer e ponto final, acaba, não tem uma alma, não tem nada espiritual. Isso é muito estranho, pode-se dizer. Colocar o ser humano como qualquer outro animal não faz o menor sentido, não tem lógica. Então nós entendemos que o ser humano foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem a capacidade de raciocinar, de pensar, de criar, de agir, de exercer domínio. Então isso é muito importante, os outros animais não têm essa capacidade. Tópico 4. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Aqui nesse tópico eu vou seguir a revista, vou apresentar algo mais que vai além da revista, mais completo, mas no vídeo de destaque, eu creio que este tópico aqui vai ser o tópico que eu mais vou destacar alguns pontos, porque eu quero me aprofundar mais nessa questão da resposta, para que nós possamos estar bem preparados para responder aí sobre o materialismo e o ateísmo no dia a dia. 4.1. Afirmando as verdades bíblicas. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e a seus derivados, como o neoateísmo, precisa partir das escrituras sagradas. Então não adianta a gente querer assim combater o ateísmo ou destruir os seus argumentos usando argumentos que são de ideologias humanas. Não faz sentido. Tá? A gente tem que partir das escrituras, partir de algo espiritual, porque isso é uma batalha espiritual. Então é na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. Então é assim, a Bíblia ela não tenta provar que Deus existe, ela não vai ali ter argumentos que tem como intenção mostrar que Deus existe e tudo mais. Não, esse não é o propósito da Bíblia. É parte do princípio de que Deus existe, sempre existiu e que a partir dele é que as outras coisas foram criadas. Então Deus, ele é o ser supremo, a partir dele emana toda a bondade, toda a lei moral, tudo que existe vem de Deus. Então se nós temos no nosso coração o conceito de certo e errado, porque foi Deus que colocou. E esse conceito de certo e errado, ele é um conceito, pode-se dizer, universal. É a lei moral de Deus que está dentro do coração do ser humano, dentro do próprio ser humano. Então a gente sabe aquilo que é certo porque a gente sabe que Deus colocou isso dentro de nós. Então, a gente sabe que mentir é errado, que matar é errado. São coisas que, se a gente for observar pelas lentes do ateísmo e do materialismo,
seria meio subjetivo. Por que define o que é certo e errado? Se eu roubar, será que eu estou certo ou eu estou errado? A gente fala que isso é errado justamente por quê? Porque nós temos a lei moral de Deus dentro de nós. Tem uma lei superior que diz que isso é errado. Os ateus e os materialistas, eles não têm essa lei suprema moral. Então eu posso dizer que roubar é certo, porque depende do meu ponto de vista, isso é relativo. Não existe conceito de certo e errado para eles. Então eu posso dizer que matar é certo, roubar, mentir. Então, se eu não tenho uma lei moral superior que define o que é certo e errado, então eu vou definir isso por mim mesmo. Então, o materialismo e o ateísmo, eles têm esse problema, porque eles não conseguem explicar a lei moral que existe na humanidade como um todo, porque a gente sempre tem esse conceito. A gente sabe que isso vem o quê? A partir da criação do ser humano. Então, as escrituras é que vão revelar isso para nós. Então, as escrituras mostram Deus como criador, sustentador e mantenedor do universo. Então, Deus ele criou todas as coisas, sustenta e mantém tudo que existe. Isso está revelado nas escrituras. A Bíblia diz em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então a gente tem aqui a ideia de que tudo que existe foi criado por Deus. Então ele criou todas as coisas. Ele criou e organizou tudo isso. Então não faz sentido a gente dizer que isso veio do nada, veio simplesmente de algo aleatório. Então é pelas escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós temos toda a revelação através das escrituras e nós encontramos esse Deus através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é que nos conduz ao Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Tópico 4.2. Fazendo o uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Então, assim, eles começam a querer mostrar que tem um conhecimento superior e que a partir da ciência mostra que Deus não existe. Isso não faz sentido, tá? Convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Então a ideia desses ateus, muitas vezes, é pegar um pressuposto que eles acreditam e depois dizer que a ciência, ou usar a ciência em prol desse pressuposto, dessa crença, dessa ideologia. Isso é muito problemático, a gente não pode usar a ciência nesse sentido. A ciência, na verdade, ela é muito boa, a ciência ela tem o seu propósito, a gente não pode achar que a ciência é algo ruim, que os cientistas são todos ateus, não é assim. Eu tiro por mim, eu sou formado em física, sou bacharel em física, tenho mestrado em engenharia, sou professor da Universidade Federal e nessa minha carreira como professor, aluno de graduação, mestrado, eu tenho observado muitos pesquisadores, cientistas que são crentes evangélicos. Eles acreditam em Deus, não somente acreditam em Deus, como acreditam em Jesus como Salvador, como vão à igreja, oram, leem a Bíblia. Então é muita propaganda enganosa que tem por aí, dizendo que a ciência, os cientistas são ateus, a ciência, quem estuda ciência começa a perceber que Deus não existe. Isso é mentira, tá? É uma mentira. A ciência não tem esse propósito. Nós observamos muitos cientistas que acreditam sim em Deus. Estou aqui agora com o livro do Francis Collins, que foi o diretor do projeto Genoma, que mapeou todo o genoma humano. Esse homem, ele era ateu, Francis Collins, ele se converteu. Hoje ele é um crente, ele continua sendo um grande cientista. Então, assim, ele se converteu e, mesmo crente, ele continua acreditando na ciência e desenvolvendo ciência de alto nível. Então a gente tem vários exemplos de cientistas, ele cita no seu livro vários cientistas que se converteram e continuam produzindo ciência. Então não tem como a gente querer fazer essa briga, como se ciência e religião não se entendessem, não faz sentido isso aí. Tá? Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. Isso é um fato, viu? Isso é um fato. Porque eu posso dar um exemplo aqui, só um exemplo, tem vários outros exemplos, mas um exemplo é o exemplo da criação. Os cientistas antigamente acreditavam que o universo era estático e sempre existiu. Quando a Bíblia fala que o universo foi criado,
eles liam isso e falavam, olha só, não faz sentido, isso não bate com o que a ciência diz. A ciência diz que o universo sempre existiu, mas a Bíblia diz que ele foi criado. Só que em 1916, o Albert Einstein publicou as suas equações da relatividade geral, e a partir do estudo dessas equações do Einstein, outros cientistas vieram desenvolvendo, e surgiu a ideia de que o universo ele teve uma origem, que a partir daí ele foi chamado de Big Bang, né? O Big Bang e tal. Então, assim, a ciência, depois de um tempo, abandonou a ideia de que o universo é estático e sempre existiu e começou a defender a ideia de que o universo foi criado, parecido com a ideia bíblica. Então, quando a gente começa a casar as coisas, a gente vê que não tem, assim, é claro que os fundamentos ali são diferentes, mas a ideia é a mesma. A ideia bíblica é que o universo foi criado. A ideia da ciência é que o universo teve uma origem. Então bate, a ideia bate. Só que a ciência não consegue explicar o que causou o universo, porque existe uma relação de causa e efeito. E a Bíblia diz que o que causou o universo foi o Deus, foi o próprio Deus. Então a gente tem aqui que a ciência confirma a existência de Deus e não nega a existência de Deus. Quando a gente vai para os detalhes da genética, DNA, a gente começa a observar detalhes que aquilo não surgiu por acaso, não surgiu do nada. Então não tem como dizer que foi simplesmente fruto de um desenvolvimento evolutivo aleatório. Teve uma mente por trás que arquitetou tudo isso. Então a ciência ela vai confirmar a existência de Deus. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. Então aqui a gente fala também de fé e razão, porque assim a gente não pode também achar que a fé deve ser cega, uma fé sem fundamento. Não, a fé ela tem que ter fundamento. Agora a gente também não pode achar que eu tenho que procurar a ciência para acreditar em Deus. Não, a gente acredita em Deus através da fé. A gente acredita em Deus através dos argumentos que a gente tem, das provas que a gente tem da existência de Deus, através da criação, através da sua revelação, da Bíblia Sagrada, mas tudo isso muito bem fundamentado numa fé racional, não é uma fé cega, uma fé pela fé, mas uma fé bem fundamentada. Então as Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo, está em 1 Tessalonicenses 5:23, isso significa que somos seres integrais, ou seja, nós somos seres que temos que ter uma parte material e uma parte espiritual. Tanto que a ressurreição é muito importante. Quando nós vamos morrer, né? Claro, alguns podem estar vivos quando Jesus voltar, mas aqueles que morrem, um dia vão ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para, no caso, viver com Deus para sempre. Outros para sofrimento eterno. Mas o ser humano ele tem que ser a parte material e a parte espiritual. Então a razão faz parte do nosso ser, devemos usar nossa fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. Então a gente tem que adorar a Deus, buscar a Deus, crer em Deus, mas com a razão, uma fé racional. Tem até um livrinho do John Piper, Crer é Também Pensar. Eu acho que eu não sei se é de John Piper ou é de outro escritor agora, depois eu posso confirmar isso. Mas Crer é Também Pensar. É justamente mostrando que a nossa fé tem que ser uma fé racional. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como sutileza do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em uma boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Então a gente observa que esse ataque que a igreja sofre, um ataque externo, é algo muitas vezes sutil, às vezes nem tanto sutil, mas que ataca a fé cristã, que muitas vezes tem a intenção de rebaixar quem é crente. Esse povo crente não tem informação, não tem isso. Muitas vezes eles chegam a ofender. Porque é crente então é burro, não usa a mente, não usa a razão. Isso não faz o menor sentido. Eles usam esses argumentos para tentar minimizar quem é crente, mas no final das contas eles é que são tolos, de acordo com as Escrituras. Porque crer em Deus, na verdade, é sinal de inteligência.
Crer em Deus é sinal de que nós temos uma revelação superior. Crer em Deus é algo que nós fazemos porque nós reconhecemos o nosso Criador. Nós temos muitos argumentos a favor disso. Mas a nossa fé tem que ser uma fé verdadeira, uma fé fundamentada, uma fé que nós, assim, cremos de fato porque nós vivemos na prática. E isso transforma a nossa vida. Então, pregar para um ateu, ensinar para um ateu, exige sim preparo, exige conhecimento, mas exige também assim fé e muita oração, porque é uma batalha espiritual. Então, eles estão cegos pelo pecado, cegos por Satanás, mas eu já presenciei ateus se convertendo. Um amigo meu na universidade não acreditava em Deus, eu falava de Deus para ele, a namorada dele era desviada e ela também falava. E um dia eu levei ele na igreja e ele foi lá na frente e aceitou Jesus. Hoje ele é presbítero, faz a obra de Deus, é uma bênção. Então, assim, o evangelho, a pregação do evangelho é que vai transformar o coração de um ateu. Amém? Então encerro aqui. A gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez reforçando o nosso conteúdo, a slides em PowerPoint, que você pode acessar no nosso site ebedenfoco.com. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem aí o link para o nosso WhatsApp. Então é isso. Na plataforma do EBD em Foco você encontra tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. A paz do Senhor. Até a próxima aula.